Meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande alegria participar deste precioso encontro e a minha oração é que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a entender, a crer e a abraçar os fundamentos da vida cristã. Os fundamentos da vida cristã. Que Deus trabalhe em nossa mente para que possa haver compreensão em nossos corações, para que de fato possamos crer, e em nossas vidas diárias, para que possamos, entendendo e crendo, possamos abraçar os resultados da nossa fé para a glória do próprio Deus. E um dos principais fundamentos da vida cristã é justamente a fé. Em Hebreus capítulo 11 nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa de fé para crer que a pessoa ao seu lado está ao seu lado. Você pode ouvir essa pessoa, você pode tocar essa pessoa, você vê essa pessoa. Você não precisa de fé para crer que eu estou aqui falando com você. Você pode me ouvir, você pode me ver. Nós não precisaremos de fé quando estivermos nos céus, pois nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Mas nós precisamos de fé enquanto estamos nesta vida, nesta jornada, nesta caminhada. E um dos alvos fundamentais de Deus, para você e para mim, enquanto estamos nessa nossa caminhada, é nos ajudar a crer, é nos ajudar a ter fé. Observem que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu destaco, é impossível. Nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos elaborar grandes encontros, podemos colaborar, podemos servir. Se nós não tivermos fé, Deus não se agrada de nós. É impossível. Palavra seríssima. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós lemos que sem fé nós estamos fatal e eternamente perdidos. Nós podemos ser membros das melhores igrejas, ouvirmos os melhores pregadores, sabermos de toda a doutrina bíblica, sabermos explicar a doutrina bíblica. Se nós não tivermos fé, estaremos perdidos. Pois lemos na palavra: pois pela graça sois salvos mediante, o que, irmãos? Mediante a fé. Isso não vem de vós, não é elaboração humana, não vem de um curso que você faz, de alguns livros que você lê, mas é dom, é presente, é dado por Deus. Mas o que é fé? Eu estou convencido nesses dias que há uma compreensão mais ou menos generalizada a respeito da fé. Uma má compreensão a respeito deste fundamento da vida cristã que é a fé. Eu gostaria de rapidamente mencionar o que eu julgo como ponto principal dessa má compreensão. Para alguns, fé é um poder místico que pode ser usado para impor a nossa vontade, a nossa própria vida, determinando os nossos passos e o nosso futuro. Por exemplo, se eu quero uma casa nova, ou qualquer outro desejo, a fé seria este poder místico com essa capacidade de impor a nossa vontade, a nossa vida e aos nossos dias. Parece-me, porém, que esta não é a verdade bíblica sobre a fé. Pois nós vemos na palavra de Deus que a fé não é uma habilidade espiritual que capacita você a moldar ou determinar o seu futuro. Ao contrário, a fé é a capacidade dada por Deus para você crer e você aceitar o futuro prometido por Deus para você. Em outras palavras, a fé não é uma arma de conquista dos nossos próprios sonhos. Eu repito, a fé não é uma arma de conquista dos nossos próprios sonhos, mas é um meio que nos leva a confiar
e a descansar nos sonhos que Deus tem para nós. Meu propósito nessa noite, porém, não é falar a respeito da natureza da fé, mas de um outro assunto particular, que são os frutos da fé. Pois a fé que está enraizada na palavra de Deus, segundo a ação do Espírito Santo de Deus, esta fé, ela frutifica. E para que possamos ver alguns frutos da fé, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, leremos do versículo 1 ao versículo 9. Se você puder ficar de pé comigo uma vez mais, leremos juntos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3, todos juntos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. A jornada começa aos 75 anos. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Verso 7, todos juntos. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Vocês podem se assentar, suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. O Senhor, nosso Deus, chamou Abraão para uma jornada de fé. Este foi o chamado de Deus para Abraão, uma jornada de fé. O alvo de Deus ao chamar Abraão não era simplesmente lhe dar um nome conhecido entre as nações, mas era levá-lo a caminhar, a crer, a confiar e a descansar no eterno. E o chamado de Deus a Abraão é o chamado de Deus para a sua vida e a minha vida. Nós somos chamados não para simplesmente fazermos alguma coisa, termos alguma coisa, influenciarmos algumas pessoas. Nós somos primariamente chamados por Deus para crer. E crer o suficiente para descansar. E crer o suficiente para obedecer. A nossa caminhada é uma caminhada de fé. Observem que em Romanos capítulo 4, versículo 11, Abraão é chamado de o pai da fé. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, ele é chamado de amigo de Deus. Que lindo título! Amigo de Deus. Esse título foi dado pelo próprio Senhor, não foi dado por outra pessoa que chamou Abraão de amigo de Deus, mas foi Deus quem chamou Abraão de meu amigo. Em Isaías capítulo 41, versículo 8, falando a respeito de Israel e Jacó, diz o Senhor, ele terminou a frase com essas palavras: são descendentes de Abraão, meu amigo. A palavra hebraica, ahab, para amigo significa mais literalmente amado. É alguém tão amado que você quer contigo em sua caminhada. É alguém tão amado que você quer por perto. É alguém tão amado que você quer conversar com ele a todo momento. Deus convidou Abraão a uma jornada de fé para que, crendo, ele pudesse frutificar.
É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Não apenas para a natureza da fé, mas sobretudo para os frutos da fé, pois a fé frutifica. E nós percebemos alguns frutos destacados na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos. Sobretudo 4. Nós percebemos aqui a obediência, o descanso, a adoração e também a missão. Observem comigo sobre esse primeiro fruto, a obediência. O versículo 1, Gênesis 12, versículo 1, a ordem de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Agora observem a resposta de Abraão no versículo 4. No versículo 4 nós lemos: partiu Abraão. Partiu Abraão. A simplicidade e a objetividade dessa frase no verso 4 é fascinante. Abraão, ele não perguntou a Deus para onde iria, por que iria, como iria. Ele não exigiu de Deus justificativas. Ele não impôs condições. Eu vou se alguma coisa acontecer. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um local que eu ainda vou te mostrar. Partiu Abraão. Meus irmãos, porque a obediência é fruto da fé. À medida que nós cremos, nós obedecemos a Deus. À medida que nós verdadeiramente cremos em Deus, nós somos tomados por um desejo profundo de realizar a sua vontade. A obediência não é fruto de uma habilidade específica. A obediência não é fruto de treinamento. A obediência não é fruto de um curso específico. A obediência é fruto da fé. Se nós queremos obedecer, nós devemos orar a Deus dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Em Mateus capítulo 5, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus a fazer a oração da obediência. E a oração da obediência é esta, talvez uma das orações mais difíceis que façamos em nossas vidas. A oração é: seja feita a tua vontade. Nossas vidas, nossos planos, nossos desejos, seja feita a tua vontade. As nossas expectativas pessoais, seja feita a tua vontade, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do Senhor, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E orar dizendo: seja feita a tua vontade, é uma oração difícil, especialmente quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nessa noite eu quero lhe convidar na palavra do Senhor, a você entendendo, a você crendo, e você abraçando a fé no Senhor Jesus a cada dia, a você fazer comigo esta oração: Senhor Deus, aumenta a minha fé, seja feita a tua vontade. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, à medida que nós passamos a crer mais em Deus, na sua grandeza, na sua santidade, na sua presença, na sua intervenção, na sua pureza, no seu esplendor, na sua majestade, à medida que nós conhecemos mais a Deus e cremos verdadeiramente em Deus, nós somos cheios de um desejo profundo de realizar a vontade de Deus. Portanto, entenda comigo que a obediência é fruto da fé. E justamente eu quero lançar essa pergunta ao seu e ao meu coração nessa noite: qual é a área da sua vida que precisa se dobrar a uma postura de obediência ao Senhor? À medida que nós cremos, nós obedecemos. Mas se a obediência é o primeiro fruto da fé destacado nesse texto lindíssimo, o segundo fruto da fé, eu creio que é o descanso. Observem comigo novamente o verso 1 em uma particularidade final. O verso 1 diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra. Que terra é esta, meus irmãos? Uma terra que te mostrarei. Deus faz suspense. Deus não dá detalhes. Deus poderia falar: você sai da sua terra e vai para uma terra, Abraão, que fica a 900 quilômetros daqui,
Essa terra é habitada pelos cananeus, e eu vou lhe falar tudo sobre essa terra e sobre o que vai acontecer ao chegar naquela terra. Deus não faz isso. Deus diz: você sai da tua terra, deixa a casa do teu pai, deixa os teus parentes e vai. Faz suspense. Faz suspense. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Observe comigo o versículo 7. No versículo 7, Deus diz a Abraão: eu darei esta terra à tua herança, à tua descendência. Esta é a terra. Mas observe que, apesar do versículo 1 e do versículo 7, eles serem próximos nesse texto, geograficamente são bem distantes. Porque quando Deus disse a Abraão que daria a ele e a sua descendência esta terra, Abraão já havia chegado na terra. Ele já havia peregrinado meses e meses e meses, sem saber qual era o destino final, o que aconteceria amanhã. Ele havia peregrinado durante meses até chegar, quando ouviu de Deus: esta é a terra. E a pergunta que se levanta talvez seja esta: por que Deus, logo no versículo 1, não revelou a terra que daria a Abraão? Meu irmão e minha irmã, esta é a resposta. Deus deseja que aprendamos a descansar durante a nossa jornada pela fé. Não porque nós sabemos qual é o fim do caminho, mas porque nós confiamos no Senhor. Não porque nós sabemos como será amanhã, mas porque nós confiamos no Senhor. Não porque nós conhecemos as circunstâncias da vida, mas porque nós conhecemos o Senhor. Esta jornada de Abraão era um convite de Deus, com o propósito de Deus, para que ele pudesse aprender a crer. Aprender a crer. Eu estou convencido que há uma ligação entre fé e descanso. À medida que nós cremos, a nossa mente, ela compreende, o nosso coração, ele sente, a nossa alma percebe que a nossa vida está nas mãos do Altíssimo. E isso dá descanso. Se você está passando por uma tribulação, está sem descanso, a sua oração não deve ser: livra-me da tribulação, mas aumenta a minha fé. Se você passa por um deserto nesta noite, nesse momento da sua vida, uma angústia de alma, a sua oração não deve ser simplesmente: retira a angústia, mas aumenta a minha fé. Porque à medida que você e eu passemos a crer em Deus, como cria Abraão, mesmo sem saber o final daquele caminho, nós iremos caminhar em paz, no descanso do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite a você. Qual é o motivo de ansiedade da sua alma nesse momento? Quem sabe a sua família, relacionamentos, as finanças, a saúde. E eu afirmo, meu irmão e minha irmã, se te falta descanso, peça a Deus fé, porque à medida que cremos, nós iremos descansar, sabendo que eu não consigo enxergar além do horizonte, eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor, eu não sei por que estou passando por essa provação. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por essa provação, mas eu creio em Deus, que minha vida está nas mãos de Deus. Descanso a minha alma no Senhor. Alguns anos atrás, na verdade vários anos atrás, fui convidado por algumas agências missionárias a fazer uma pesquisa em uma região ainda não evangelizada no Himalaia. Não vou dar detalhes do país e das cidades por questões de segurança, uma região fechada para o evangelho. E ali passei um tempo viajando de vilarejo em vilarejo, cidade em cidade, por algumas montanhas, sempre com um guia nativo ali, naquela região ao meu lado, pesquisando melhores rotas para a entrada da ação missionária. E em certo local nós recebemos uma permissão do governo, de última hora, para nós irmos a um vilarejo que nós gostaríamos de visitar, mas
Nós não havíamos recebido a permissão até então. Recebemos ali e nós tínhamos apenas um dia para fazer aquela visita a esse vilarejo. Era um vilarejo que ficava a 17 quilômetros, acesso apenas por trilhas a pé. O carro não chegaria ali, no meio daquelas montanhas, aquelas trilhas. Então eu contratei um guia experiente, alguém que conhecia bem a região. Na verdade é um rapaz que nascera naquela região, conhecia muito bem. Ele disse: eu sei qual é o vilarejo, eu conheço o caminho, eu te levarei até lá e trarei de volta. Senti segurança, fiz uma oração e partimos. Levei uma mochila bem pequena, bem leve, ali um local altíssimo, ar rarefeito, uma região cansativa para se caminhar devido a isso. E começamos naquelas trilhas, era um dia nublado, e as nuvens estavam entre nós, estávamos bem alto, no Himalaia. As nuvens estavam ali, nós não conseguimos enxergar muito à nossa frente. E ali nós começamos a caminhar, trilhas perigosas, e eu comecei a cansar. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, comecei a cansar. E aquele guia, muito sensível, muito perceptivo, ali quanto ao que está acontecendo, quando eu começava a cansar, ele se aproximava de mim e calmamente falava o seguinte: nós estamos no caminho certo, siga em frente. E aí eu seguia um pouco mais. 4 quilômetros, 5 quilômetros, a mochila bem levezinha começava a pesar. Ele, muito sensível, se aproximou de mim, tirou a mochila, colocou nas suas costas e disse: nós estamos no caminho certo, siga em frente. 6 quilômetros, 7 quilômetros, comecei a pensar em voltar. Nuvens por toda parte, não enxergávamos nada, só tínhamos um dia para aquela caminhada. Ele se aproximou de mim e repetia a mesma coisa: siga, estamos no caminho certo. E meus irmãos, eu me lembro muito bem de um certo momento em que, cansado, pensando em desistir, mas encorajado por aquela palavra daquele guia: continue nesse caminho, é o caminho certo. Um vento soprou, espalhou as nuvens, e de repente ali na montanha ao lado, nós vimos aquele vilarejo, nosso destino final. E ele chegou e disse: pode continuar, estamos no caminho certo. Eu voltei para o Brasil pensando o seguinte: assim também faz o Espírito Santo em nossas vidas, nos nossos corações. Estamos cansados, até mesmo confusos, nada dá certo, siga em frente, estamos no caminho certo. Mas Senhor, nós somos oprimidos, perseguidos, criticados, é zombaria na faculdade, meu condomínio, porque eu creio que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. O Espírito Santo diz: continue nesse caminho, ele é o caminho certo. Muitas vezes, talvez a enfermidade ou a angústia, ou talvez um problema relacional profundo, que nós não conseguimos resolver durante anos, e nós pensamos: Senhor, o que está acontecendo? Nós oramos, nós cremos, nós seguimos, nós servimos, nós cultuamos. Deus nos diz: continue caminhando, você está no caminho certo. E um dia, meus irmãos, o vento vai soprar, e as nuvens se abrirão, e nós veremos a nova Jerusalém. Porque nós estamos, pela graça de Deus, nós estamos no caminho certo. À medida que nós cremos, nós descansamos. O descanso não é fruto de segurança humana, de dinheiro no banco, de uma casa própria, de um carro na porta, de filhos muito bem educados e encaminhados na vida. O descanso na vida do cristão é fruto da fé. Que Deus nos aumente a fé. Mas se o primeiro fruto da fé nesse texto é a obediência, se o segundo é o descanso, eu creio que o terceiro é a adoração. Observem comigo que após meses de viagem, Abraão finalmente com a sua família, eles chegam à terra que lhes fora
prometida por Deus. Você já chegou em um local que você não conhece? Uma cidade, uma região, um país? Você nunca esteve lá? Chegou pela primeira vez, são os seus primeiros dias. O que faz você? Você procura definir a sua situação de vida, a sua segurança. É interessantíssimo observar que ao chegar naquela terra prometida a Deus, uma terra desconhecida por ele, não foi assim com Abraão. Abraão, em primeiro lugar, ele não se pôs a pesquisar a terra, ele não construiu uma grande casa para si e a sua família, ele não correu para conversar com os habitantes daquela terra, ele levantou um altar a Deus. A primeira preocupação de Abraão era esta: a adoração. Antes de assegurar o seu conforto, antes de conversar com as pessoas da região, ele queria adorar a Deus. Os versículos 7 e 8, Gênesis 12, nós lemos que ele edificou um altar ao Senhor, depois mudou-se para uma montanha, onde edificou um segundo altar ao Senhor. Seu desejo mais profundo era adorar a Deus, e talvez tenha sido por isso que, pela graça de Deus, ele era o amigo de Deus. Ele queria dizer: exaltado seja Deus, o único Deus. Era seu desejo mais profundo. Mas a adoração também é um resultado da fé, porque só há verdadeira adoração se nós conhecemos aquele a quem nós adoramos. É interessante observar que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, nesse formato, não é aqui nesse texto, é também com Abraão, porém um pouco mais à frente, no capítulo 22, é exatamente no versículo 5, quando Abraão, vocês se lembram da história, quando Deus pediu que Abraão sacrificasse a ele o seu filho Isaque. Quando Deus pediu a Abraão o impensável, a maior provação na vida de Abraão, foi ali no capítulo 22, no versículo 5, que a palavra adoração aparece nesse formato, pela primeira vez. E eu leio o texto, diz assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, adoração, havendo adorado, tornaremos a vós. A palavra aqui, shaká, adoração, ela é usada pela primeira vez nesse sentido: inclinar-se, prostrar-se, entrega. Não é curioso que pela primeira vez, ou na primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia, não há música, não há corais, não há pessoas cantando e nem pastores pregando, não há pessoas reunidas em templos, não há nada disso. A primeira vez que a palavra adoração aparece nesse formato na Bíblia, não há nenhum tipo de liturgia como nós hoje elaboramos, mas há um altar e há uma entrega, alguém entregando tudo que tem a Deus, dizendo: tudo pertence ao Senhor. Parece-me que a música cantada, o sermão pregado e o povo reunido devem ser fruto da fé de homens e mulheres que dizem: tudo pertence ao Senhor. Adoração é entrega, significa nos curvarmos perante Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus. Meus irmãos, a adoração é algo que flui do coração de Deus, que derrama sobre o seu povo graça, para que, cheio de graça, possa verdadeiramente falar com o Senhor: seja feita a tua vontade. Entrega, não há nenhum centímetro da minha vida que me pertence, tudo pertence ao Senhor. Não há nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum sonho que eu guarde para mim mesmo. Tudo está aos teus pés, seja feita a tua vontade. A adoração acontece quando o povo de Deus, alcançado por Deus, e na sua palavra, se dobra na presença de Deus e fala com o seu coração, dizendo: exaltado seja o nome do Senhor.
tudo pertence ao Senhor, a minha vida inteira, até mesmo o meu primogênito Isaque. Tudo, 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 seja feita a tua vontade. Obediência, descanso, adoração. Eu creio que o quarto fruto da obediência, aliás, o quarto fruto da fé que encontramos aqui nesse texto, é justamente a missão. Observem comigo o capítulo 12, versículo 2, nosso texto. No versículo 2, no chamado de Abraão, o Senhor inicia com uma promessa, dizendo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mas Deus completa com uma ordem, e a ordem é esta: se tu, ok, irmãos? Se tu uma bênção. Deus diz: eu farei, eu abençoarei, farei de você nação, engrandecerei o teu nome, mas há uma finalidade: se tu uma bênção. A verdadeira adoração conduz à verdadeira missão. À medida que cremos e adoramos a Deus, nós somos despertados por um profundo desejo de que outros também creiam e adorem a Deus. Ou seja, à medida que você e eu passamos a conhecer a Deus, a crer em Deus, a caminhar com Deus, nós somos tomados por um desejo profundo de chamar outras pessoas para terem essa mesma experiência, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Observem comigo o versículo 8. No versículo 8 nós lemos que Abraão levantou um altar ao Senhor. E conclui dizendo: e invocou o nome do Senhor. Eu acho linda essa frase. Ele adorou a Deus, ele levantou altares ao Senhor e diz: e ele invocou o nome do Senhor. A palavra hebraica aqui para invocar significa chamar bem alto, proclamar, gritar. Eu creio que era a primeira vez que o nome de Deus era proclamado naquela terra, até onde sabemos. Eu creio também que os habitantes nativos daquela terra, especialmente os cananeus, eles estavam observando aquela família diferente, estrangeira, que ali chegara. Que povo diferente, costumes diferentes. E ali Abraão levanta um altar a Deus, e diz que ele invocou o nome de Deus. Podemos crer que foi a primeira vez que o nome de Deus foi invocado, proclamado, gritado bem alto naquela terra. Meus irmãos, minhas irmãs, se for mesmo assim, eu creio que o ponto alto na vida de Abraão, nesse momento da sua existência, foi levantar altares a Deus e falar bem alto que Deus é o único Deus. Que testemunho, que testemunho. Ele não está preocupado com as retaliações, ele não está preocupado com as repercussões, ele não estava preocupado, pelo que sabemos, com as perseguições. Ele estava encantado com Deus, com o coração cheio de fé em Deus, e ele gritou a plenos pulmões: somente há um Deus, um Deus. Invocou o nome do Senhor. Eu estou convencido, meus irmãos e minhas irmãs, que missão e adoração, como Paulo bem falou e bem cantou, missão e adoração são temas que precisam caminhar de mãos dadas em nossa vida prática, porque caminham de mãos dadas na palavra de Deus. Primeiramente, porque a missão existe para que haja adoração, e a adoração é o resultado final da missão. Eu repito, porque a missão existe para que haja adoração entre nós e entre todos os povos da terra. A missão existe para que lá, aquele povo, aquela língua, aquela cultura, aquela nação adore a Deus. Missão existe para que haja adoração, e a adoração é o resultado final da missão. Em segundo lugar, porque ambos, adoração e missão, se completam.
Observem comigo, se eu sirvo a Deus, mas não o adoro, eu me torno legalista, cheio de práticas religiosas, mas sem um verdadeiro relacionamento com o Altíssimo. Por outro lado, se eu adoro a Deus sem servi-lo, eu me torno hipócrita. Eu exalto aquele que é o único Deus, é o único caminho, é a única salvação, mas guardo apenas para mim mesmo, para minha família no máximo. Como nos alertou o Senhor Jesus, nos tornamos sal que não salga, luz que não brilha e árvore que frutifica. E talvez seja este um dos maiores perigos da vida cristã. Nos tornarmos sal que não salga, somos luz, mas sem brilho, somos árvores, mas sem frutos. A semelhança de Abraão, eu quero convidar você, como resultado da fé em Deus, a você abraçar a missão, a cumprir o propósito de Deus em sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, há cerca de 7.000 povos na terra que quase nada conhecem do Evangelho do Senhor Jesus em nossos dias, onde há 2% ou menos de cristãos evangélicos, 7.000 povos. Dentre esses 7.000 povos, cerca de 3.000 povos são povos não engajados, ou seja, onde não se sabe sobre a presença de nenhum cristão entre eles, nada, nem um missionário. Há mais de 1.600 línguas, e nós trabalhamos entre povos com algumas dessas línguas. Mais de 1.600 línguas, onde não há sequer João 3,16, um só versículo da palavra de Deus traduzido para seus idiomas. Graças a Deus, nós temos a Bíblia em abundância em nossos dias, em nossas mãos. Louvado seja Deus. Quase todos aqui temos mais de uma Bíblia em casa, não é verdade? Alguns têm a Bíblia no carro, no consultório, no escritório. Louvado seja Deus, eu quero uma Bíblia nessa versão, eu quero com aqueles comentários. Outro dia lançaram a Bíblia da mulher. Eu não li porque é da mulher. A verdade é que nós nascemos com a abundância da palavra de Deus em nossas mãos, e louvado seja Deus por isso. Mas há mais de 1.600 línguas em que não há um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. A Rossana e eu, nós trabalhamos com um povo muito querido na África, chamado Concombas, durante 9 anos, antes de irmos para a Amazônia. E um dos trabalhos que fizemos foi a tradução do Novo Testamento. Nós não tínhamos planos de traduzir o Novo Testamento, eu tinha um preparo antropológico e linguístico, mas nosso foco era o plantio de igrejas, uma região não evangelizada. Queríamos plantar igrejas. Pela graça de Deus, o evangelho foi pregado. Pela graça de Deus, pessoas se dobraram ao Senhor Jesus. Pela graça de Deus, nasceram igrejas. E começamos a reunir a liderança dessas igrejas todo mês na nossa aldeia chamada Coni. Ali os líderes vinham, primeiro de 5 lugares, depois 10, depois 15 lugares, e passávamos ali alguns dias. E não havia nada da Bíblia em sua língua, na língua limompelo. Então eu expunha a palavra de Deus, e eles memorizavam 12 a 13 versículos. E depois de memorizarem, entenderem bem os versículos, depois de alguns dias, voltavam para as suas aldeias, repetiam a palavra, expunham a palavra, e assim nós fazíamos mês a mês. Mas algo me chocou certo dia. Nós passamos ali um final de semana juntos, e de uma igreja mais distante, numa aldeia chamada Candiocorá, os líderes daquela igreja não puderam vir. A primeira convertida a Cristo, uma senhora já idosa, ela disse: meus líderes estão ocupados, eles não podem ir, eu irei. Ela esteve ali entre nós, naquele final de semana. Senhora já idosa, caminhou 3 dias para chegar até nossa aldeia. Primeiro dia, dormi em uma aldeia. Segundo dia, em outra aldeia. Terceiro dia, mas no final da tarde chegou até Coni. Participou conosco, memorizou conosco os 13 versículos da palavra de Deus, entendeu.
e disse: vou levar aqui essa mensagem, vou conversar com meus líderes. Estavam lá ocupados, não puderam vir, vou falar com eles. Partiram. Ali, alguns dias depois, Rossana e eu estávamos embaixo de uma árvore na nossa aldeia conversando, e olhamos, eis que vinha em nossa direção aquela senhora. O que aconteceu? Ela voltou. Algum problema? Ela chegou cansada. Ela disse: eu voltei, porque eu esqueci um versículo. São 13. Eu esqueci o último. Tentei lembrar, puxar da memória. Não me lembrei. E eu voltei 2 dias de caminhada. E ela disse: porque a palavra de Deus, por as palavras dela, a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. A palavra de Deus. Naquele dia nós decidimos, um dos projetos prioritários vai ser a tradução da palavra de Deus. Pela graça de Deus, em 2004, eles receberam o Novo Testamento completo, uma festa linda, embaixo de umas mangueiras, louvando a Deus, fizeram um cântico, dizendo: louvado seja Deus, Ele nos ama, Deus fala a nossa língua. Receberam o Novo Testamento. E eu e Rossana alegres, porque depois de anos e anos, entregamos o Novo Testamento completo. Os presbíteros me chamaram, os presbíteros concombas, e falaram, lá me chamam de Ucaljá, que significa homem branco. Ucaljá, graças a Deus chegou o Novo Testamento, mas nós queremos a Bíblia completa. Quando é que chega? Eu disse, o Antigo Testamento não dá, nós já estamos na Amazônia, são 3 vezes o trabalho, é preciso orar a Deus por outros missionários, tradutores, e eles falaram naquele dia: nós vamos traduzir o Antigo Testamento. Meus irmãos, a igreja Concomba enviou 4 rapazes para a capital Acra. Passaram 10 anos, aprenderam inglês, fizeram um curso de teologia e um curso de tradução da Bíblia. No Natal de 2015, me chamaram: venha depressa, temos aqui uma urgência. Eu estava na Guiné-Bissau, cheguei até Gana, e eles falaram: os tradutores Concombas estão prontos para começar Gênesis. Já traduziram 25 livros do Antigo Testamento. Mas a verdade é esta: há muitos povos, línguas, tribos e nações que pouco ou nada têm do Evangelho. Talvez seja do outro lado da sua rua, o seu vizinho, talvez até mesmo na sua família, talvez do outro lado do mundo. Mas quando a igreja de Cristo passa verdadeiramente a crer, a missão é fruto da fé. Portanto, primeiro fruto da fé, obediência. Pode falar comigo, obediência? Obediência. O segundo fruto da fé, descanso. Comigo? Descanso. O terceiro fruto da fé, adoração. E o quarto fruto da fé, missão. Eu gostaria de lhe convidar a você, seja na sua terra ou em terra estranha como Abraão, a você invocar o nome do Senhor, a você fazer um compromisso com Deus, de invocar o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor em oração, ore por aqueles que ainda não vieram ao Senhor Jesus, e faça isso de maneira intencional e de maneira constante. Oração, invoque o nome do Senhor em envolvimento, envolva-se com alguém que Deus colocou ou ainda colocará à sua frente em seu caminho, trazendo essa pessoa, se Deus derramar a graça, aos pés do Senhor Jesus. Envolva-se em oração, envolva-se com esse envolvimento prático, esse abraçar da evangelização, mas invoque o nome do Senhor também em colaboração. Participe com os projetos da sua igreja que proclamam o Evangelho de Cristo. Nesta semana ainda, procure o pastor da sua igreja e diga: eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Que Deus aumente a nossa fé. E que aumentando a nossa fé possamos ter obediência, profundo descanso, verdadeira adoração, e possamos cumprir a missão em nome do Senhor Jesus.
Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco, em poucos minutos, da vida de um homem de Deus, pouco conhecido ainda no Brasil, chamado John Welsh. John Welsh nasceu em 1570, na Escócia, e foi genro do conhecido e grande John Knox, reformador na Escócia. Em sua infância, o John Welsh ele foi um garoto rebelde. Logo cedo, juntou-se com outros garotos rebeldes, formaram uma gangue e passaram a atuar roubando pessoas do interior daquele país. Enquanto John Welsh roubava as pessoas do interior daquele país, os pais de John Welsh oravam de joelhos diariamente: Senhor, converta o coração do nosso filho. Ele foi criado na tua palavra. John Welsh, depois de convertido, ele chegou a dizer que enquanto ele roubava as pessoas, havia uma voz de Deus em seu coração, dizendo: este não é o caminho. Ele corre um dia para a sua casa, encontra seus pais, lança-se de joelhos, dizendo: vocês me perdoem, eu fiz tudo o contrário ao que me ensinaram, me perdoem, como eu posso pagar todo o mal que eu fiz? E eles se ajoelharam com o filho e o abraçaram. John Welsh diz que naquele momento ele sentiu que era o amor de Deus e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ele era um rapaz precoce, resolveu ser um pregador, era radical. Quero ser um pregador. Seus pais o enviam para Edimburgo. Ele era muito inteligente. Em 1588, ele termina o seu mestrado em teologia aos 18 anos. Aos 18 anos. Seu primeiro posto ministerial foi na pequena cidade de Selkirk. E ali ele chegou, trabalhou 2 anos, nada aconteceu, povo de coração duro. Ele evangelizou, não viu nenhuma conversão, ele pregou, a igreja definhava cada vez mais. 2 anos de ministério, ele escreveu a um amigo dizendo: meu trabalho em Selkirk durante 2 anos foi um tempo totalmente perdido, que Deus me perdoe, nada fiz. É interessante que após a sua morte, um dos seus biógrafos, ele volta à cidade de Selkirk, e ele vai procurar algumas pessoas idosas que conheceram pessoalmente o John Welsh, e ele encontra um homem chamado Elward. E este Elward, ele é entrevistado: você conheceu o John Welsh pessoalmente? Sim, eu conheci, ele morava ali, eu via todos os dias, durante 2 anos. E o biógrafo pergunta a esse senhor como era o John Welsh, e a resposta foi: ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós estamos achando que o nosso tempo é infrutífero, mas Deus está fazendo alguma coisa. John Welsh era um homem piedoso, orava pasmem, cerca de 7 horas por dia, iniciando logo de madrugada. Suas pregações eram como fogo que queimava os corações, levando o povo, pela graça de Deus, ao arrependimento. Aos 20 anos, tornou-se pastor da igreja na cidade de Ayr, um local desafiador. O povo não tinha qualquer interesse pela palavra de Deus. Ele chamou seus presbíteros naquela igreja e disse: vocês têm muitos trabalhos e muitas funções, mas a principal função de vocês, daqui em diante, é que vocês orem por mim, para que Deus me dê graça na pregação da sua palavra. Seus biógrafos falaram que John Welsh, antes de cada pregação, ele se colocava sobre uma mesa, orando ao Senhor. Seus presbíteros impunham as suas mãos sobre ele, e diz que ele orava e chorava, pregando a palavra de Deus. Casou-se com Elizabeth Knox, filha do grande John Knox, reformador na Escócia. E seus sermões começaram a incomodar a corte real na Escócia. E o próprio rei James VI, ele ordenou a prisão de John Welsh em 1605. E foi uma época terrível. Passou de prisão em prisão, maus tratos, não tinha comida suficiente, água suficiente, não tinha agasalho suficiente. Ele enfermou, adoeceu. E depois de um bom tempo, e os cristãos ali pleiteando junto ao rei pela libertação de John Welsh, o rei James VI,
ele então veio a banir o John Welsh e o envia para a França. Ali os cristãos e a sua família alugam uma casa no interior da França. Ele está quebrado, ele está enfermo, ele está cansado, ele precisa se recuperar. Mas o que ele queria era pregar a palavra de Deus. Pasmem, meus irmãos e irmãs, depois de 3 meses e meio, o homem aprendeu francês e já pregava em francês no interior da França. E ele pregava de lugar em lugar, sem ter a permissão do rei. E logo depois o rei Luís XIII da França mandou chamar esse pregador que pregava sem autorização. Eu acho que o dom do John Welsh era incomodar os reis, não é? Era incomodar os reis. E ali então, o rei ele envia um emissário, e ele chega para intimar John Welsh com seus soldados, dizendo: venha rapidamente à presença do rei. Mas quando o emissário chega, John Welsh está começando o sermão, e ele pregava 2 horas ou mais. E o emissário ficou tão deslumbrado com aquilo que ouvia, puxou uma cadeira, sentou-se em primeiro lugar e ficou ouvindo aquele sermão até que ele terminou. Depois do sermão terminado, ele disse: agora me lembrei, tem uma mensagem do rei, venha rapidamente. Levou o John Welsh na presença de Luís XIII, e ali aquele rei o questionou dizendo: você não sabe, escocês, que é proibido pregar na França sem a autorização do rei? E ele respondeu: eu sei, meu rei, mas se você soubesse o que eu prego, você chamaria toda a França para me ouvir. Ele era audacioso. E ele diz: eu prego a Cristo crucificado e ressurreto. E quanto a você, meu rei, eu gasto pelo menos 1, 2 horas orando por você toda madrugada. E o rei disse: esse será o meu pastor, pode pregar em qualquer lugar. E John Welsh passou a pregar na França, mas ele tinha um desejo em seu coração, que era voltar para a Escócia. Tinha amor pela sua pátria. A sua esposa, Elizabeth Knox, filha de John Knox, ela consegue uma audiência com o rei James VI e pede: meu marido já está mais envelhecido, está muito enfermo, ele deseja morrer na Escócia, permita que ele volte ao nosso país. E o rei James VI, ele respondeu: senhora Elizabeth Knox, eu permitirei, desde que ele não pregue em nenhum lugar sem a minha autorização. E a Elizabeth Knox respondeu com essas palavras: meu rei, eu prefiro que o meu esposo seja decapitado do que se submeter a não pregar o evangelho. Mulher era mais audaciosa que o marido. Ele não teve permissão para voltar à Escócia, mas teve permissão para ir para Londres. Ali chegou, pregou um sermão. Cerca de 2 horas depois, no dia 2 de abril de 1622, aos 52 anos, ele morreu. A sua esposa Elizabeth, e aqui eu termino. A sua esposa Elizabeth, ela dizia que constantemente seu marido saía da cama de madrugada para orar. Vez por outra, preocupada com o frio intenso, ele saía, esquecia a capa, ela levava a capa para cobri-lo. E várias vezes ela o encontrou de joelhos, com o rosto em terra, orando a Deus, e orando as mesmas palavras do seu pai, John Knox. A oração: dá-me a Escócia, eu morro. Dá-me a Escócia, eu morro. Meus irmãos, minhas irmãs, ali no silêncio do seu quarto, sozinho ou ao lado da sua esposa, eu creio que essa oração simboliza muito bem a necessária conciliação entre aquilo que nós cremos e a maneira como nós verdadeiramente vivemos. Tudo isso um resultado da fé. Fé para obedecer, fé para descansar, fé para adorar, fé para cumprir a missão. Vamos orar? Fique de pé comigo e ore ao Senhor. Deus, nós olhamos para o Senhor nesta noite e pedimos, simplesmente, aumenta a nossa fé. Pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia,
possamos crer mais no Senhor, crer mais na Tua palavra, crer mais nos Teus ensinos, crer mais na Tua doutrina, possamos crer o suficiente para obedecer, dá-nos obediência, uma vida obediente, ó Deus, o suficiente para descansar, descansa o nosso coração, ó Deus, o suficiente para adorar, tudo pertence ao Senhor, ó Deus. Fé para cumprir a missão. Que o teu nome seja espalhado por toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.